Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Então, antes da gente iniciar, eu quero desejar para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus continue te abençoando, te protegendo, te guardando, te livrando de todo o mal, né? Agora a gente vai entrar na palavra. Eu não vou nem falar o que é, eu tentei fazer esse vídeo já umas 3 vezes. Mas agora acho que vai dar certo. Agora a gente vai direto, sem pausa, sem parar, sem nada. E a gente vai conseguir falar sobre esse tema agora. Romanos capítulo 6, versículo 11, vai dizer assim, ó: portanto, considere-se mortos para o pecado, enquanto por outro lado estão vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não deixe que o pecado controle esse corpo mortal de vocês, e não cedam aos seus desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte de seu corpo seja instrumento de injustiça. Antes, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês voltaram da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumentos de justiça nas mãos de Deus. Nunca mais o pecado deverá voltar a dominar vocês, pois agora vocês não estão mais debaixo da lei, mas livres sobre a graça de Deus. Isso significa que agora podemos ir avante e pecar sem nos incomodar com o pecado, pois a nossa salvação não depende de guardar a lei, mas de receber a graça divina? É claro que não. É claro que não. Será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado que leva à morte, ou então a obediência que leva à justiça. Aquele a quem vocês mesmos se oferecer, este será o seu Senhor. E você será escravo dele. Mas a graça que vocês, embora antigamente tivessem escolhido ser escravo do pecado, agora obedecem de todo o coração ao ensino que Deus lhes entregou. E agora estão livres do velho Senhor, o pecado, e tornaram-se escravos do novo Senhor, a justiça. Falo dessa maneira, utilizando-me da ilustração de escravos e senhores, porque é fácil de compreender. Tal como vocês costumavam ser escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim também agora é preciso que vocês se deixem escravizar pela justiça, que leva à santidade. Naqueles dias, quando vocês ainda eram escravos do pecado, vocês estavam isentos da justiça. E qual foi o resultado? Evidentemente, não foi nada bom. Guarda isso. E qual foi o resultado? Evidentemente, foi nada bom, visto que agora se envergonham até mesmo de pensar naquelas coisas que costumavam fazer, pois o fim delas é a morte. Agora, no entanto, estão livres do poder do pecado e são escravos de Deus. E entre os benefícios que ele dispensa a vocês, está a santidade, cujo fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, a palavra é bem simples, não vai falar sobre pecado e vida eterna, ou seja, vida com abundância. Vamos lá. Vamos primeiro tentar entender o que é o pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo, meu irmão, que transgride a lei de Deus. Ou seja, tudo aquilo que é errado. Ah, meu irmão, mas peraí, quer dizer que tudo que é errado para mim tem que ser errado pro meu irmão? Não necessariamente, irmão. Não necessariamente. Por que não? Porque se você é um cara consciente e você já sabe o que é o certo e o que é o errado, muitas das vezes tem pessoas que vivem na insanidade, vivem na ignorância. E para ela, aquela prática que ela está fazendo, para ela é certo. Você está entendendo ou não? Para ela é certo. Mas quer dizer que, sendo para ela certo, quer dizer que é correto? Também não. Também não.
Porque a pessoa faz do pecado um hábito de vida. A pessoa faz do pecado um costume já. Faz do pecado como se fosse um meio de vida, né? Aí nós entendemos o quê? Que o salário do pecado, ele é a morte. Será que o pior que pode acontecer comigo e com você, se continuarmos no pecado, é a morte, irmão? É a morte, aquela que que a pessoa vai descer lá, a sepultura, vai ficar lá e ali acabou tudo? Será que esse é a pior coisa que pode acontecer? Eu garanto pra você, meu irmão, que não é. Mas como assim, irmão? Você é louco? Não, eu não sou louco. A pior coisa que pode acontecer pra mim e pra você, estando no pecado, é a morte em vida. Como assim? Não, vamos chegar lá. Vamos voltar ao pecado original. O pecado de Adão e Eva, a desobediência, meu irmão. A desobediência foi o primeiro pecado. Como assim? Estou falando do pecado da humanidade, tá? Foi a desobediência, mas o primeiro pecado foi a desobediência. Vamos lá. O que aconteceu? Você acha que se Adão soubesse o mais profundo, irmão, das consequências que viriam para ele de comer aquela fruta, você acha que ele teria coragem de pegar e comer, irmão? Você acha? Você acha que se Caim soubesse o que ele ia passar dali para frente quando ele matou Abel, você acha que se ele soubesse de todas as consequências, ele mataria o irmão? Se o povo que saiu do Egito soubesse o quanto que eles iam sofrer por murmurar, por reclamar, por desobedecer também, você acha que eles iam continuar nessa prática, irmão? Aí eu pergunto pra você, meu irmão, você por acaso tem noção da gravidade das consequências que pode acontecer através do seu pecado, irmão? Naturalmente que não. Você não sabe o que pode acontecer. Porque na hora nós pecamos, nós erramos, porque naquele momento para nós está sendo gostoso, está sendo legal, está sendo mó bacana, está sendo da hora. Só que você nunca parou para pensar mesmo, para colocar no papel assim, ó, pegar uma caneta e colocar no papel, ó, peraí, se eu roubar alguém, o que de pior pode acontecer comigo? Aí a primeira coisa que vem na sua cabeça é, eu posso ser preso, mano. Se eu roubar alguém, eu posso ser preso. Mas você não coloca no papel que se de repente essa pessoa que você for assaltar tiver com uma arma, e de repente ela dispara essa arma pega na espinha e você fica tetraplégico, é pior do que você ser preso e pior do que você ser morto. Já parou pra pensar nisso? Então tem muitas consequências além da morte pro pecado. Aí você pega e fala assim, você já parou para pensar nas consequências de uma mentira? Quantas pessoas você pode prejudicar através de uma mentira, irmão? Já parou para pensar quantos problemas você pode trazer para sua vida através da mentira? Porque a mentira, uma hora a verdade aparece, irmão. A verdade é absoluta, uma hora a verdade aparece. Você já colocou no papel as consequências da mentira? Do que a mentira pode ocasionar na sua vida? Você já parou para colocar no papel todos os problemas que você pode arrumar na sua vida por causa de uma mentira? A palavra do Senhor, a lei do Senhor vai dizer, os primeiros mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Você já parou para pensar
que quando você ofende uma pessoa, quando você tenta humilhar uma pessoa, você já pensou, irmão, nas consequências que isso pode acontecer? Já parou a pensar, não? Ah, eu xingo mesmo. Fez comigo, ainda mais quando eu tô no trânsito, irmão. Vamos colocar o exemplo do trânsito. A pessoa vai e te fecha, a pessoa passa por você e você não gostou. Aí você começa a xingar, falar um monte de palavras torpes lá. Só que você não sabe quem é a pessoa que está no carro da frente. Aí você está no seu carro, com a sua mulher, com seus filhos, com a sua mãe, com as pessoas que você ama, dentro do carro. Aí você pega e começa a xingar a pessoa que está no carro da frente. Começa a ofender a pessoa que está no carro da frente porque a pessoa fez uma barbeiragem e aquilo te irritou. Você já colocou no papel, meu irmão, para saber o que pode acontecer através desse ato? As consequências desse ato pode ser que ela não aconteça apenas com você. Ela pode respingar nas pessoas que estão ao seu lado. Já parou a pensar nisso, não? Meu irmão, se todas as vezes que nós fôssemos cometer algum tipo de pecado, nós colocássemos no papel as consequências e quantas pessoas podem ser prejudicadas através das nossas atitudes, nós íamos entender que o melhor é largar o pecado, irmão. As consequências são terríveis, irmão. As consequências dos nossos atos, dos nossos erros, das nossas falhas, as consequências daquilo que nós fazemos é muito pior do que aqueles 5 minutos prazerosos, irmão. É muito pior. E eu não estou nem falando da morte, eu estou falando em vida. Em vida. Eu fico pensando aqui, meu irmão, agora. Eu estou colhendo ainda, até hoje estou colhendo ainda o peso do meu pecado há uns tempo atrás. Até hoje, irmão. Se eu soubesse que eu ia passar por tudo isso que eu estou passando hoje, por causa de 5 minutos, 3 dias, vai. O tempo que durasse a brisa e ocasionar tudo isso que está acontecendo hoje, será que a gente teria feito o que a gente fez, irmão? Será? Será que vale a pena você passar 5 minutos de prazer e depois uma vida de sofrimento, irmão? Será que vale a pena? Será que vale a pena você realmente, irmão, continuar errando, continuar vacilando por um momento? Eu vou dar mais um exemplo para você. Davi tinha tudo o que ele podia ter. Davi não precisava de nada, irmão. Deus era a sua necessidade. Deus nunca deixou faltar nada para Davi. E Davi por um momento achou que podia pecar. Davi por um momento achou que poderia fazer o que ele queria fazer. Aí ele me sobe lá na varandinha, olha a Betseba lá, falam para ele quem é a Betseba. Mesmo assim, Davi cobiçou aquela pessoa e resolveu ter relações com ela, e através disso nunca mais a espada faltou na casa de Davi. Aí eu te pergunto, se Davi soubesse mesmo o profundo daquela atitude que ele ia tomar naquele momento ali, você acha que ele tomaria, irmão? Se ele soubesse de todas as consequências, você acha que ele ia tomar esse tipo de atitude, meu irmão? Porque lá mais pra frente você vai ver o quanto que esse homem se arrependeu, daquilo que ele fez. Você acha que ele tinha tomado aquela atitude se ele soubesse o que ia dar, irmão?
Já parou a pensar nisso? Não. Então vamos lá. Olha só. A pior coisa que pode acontecer na sua vida, meu irmão, é a morte em vida. Não é a morte carnal. Porque através do pecado você morre em vida, irmão. Porque é um sofrimento. As consequências do pecado são terríveis. Não é da hora. Não é da hora, irmão. Se você falar que é da hora as consequências do pecado, eu vou chamar você de... não sei se eu posso usar essa palavra aqui. Vou falar maçossô, tá? Maçossô. Quem é mais velho vai ter o que eu tô querendo dizer. Maçossô. Porque não é possível. Você gosta de sofrer, irmão. Você gosta de sofrer. Não tem lógica. Você saber que o pecado vai te levar para um sofrimento. Você vai passar por provações, por luta. Você vai chorar. Você vai sentir dor. E você continuar. Não é possível. Você nem tenta. Você nem tenta se livrar. Você nem tenta parar, irmão. Você gosta do negócio. Se a pessoa pelo menos tentasse, beleza. Mas se não tentar, irmão, só pode ser maçossô, não é possível. Não é possível. Então o salário do pecado é a morte. E como eu disse, a lei do Senhor, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, o próximo como a ti mesmo. Eu só estou falando das consequências do pecado contra o nosso irmão, contra pessoas carnais como eu e você. Isso tudo que eu falei agora aqui são as consequências disso, de você errar contra o seu irmão aqui na terra. Nós erramos contra um contra o outro, mentir, matar, roubar, enfim. Isso é contra o nosso irmão. Agora imagine você pecar contra Deus, irmão. Contra Deus. Coloca numa balança aí se vale a pena, pô. Coloca numa balança aí. E eu tô falando o mais simples possível, ver se você entende o que eu quero dizer. Muitas das vezes a gente não pensa para falar, não pensa para ter uma atitude, não pensa nada. A gente só faz, age por impulso. Aí depois nós queremos falar assim: ah, mas eu não sabia. Ah, mas eu não queria. Ai, meu Deus, por que eu fiz? Sabe por quê, irmão? Existe uma palavra bem simples, chamada preguiça de pensar. Porque se a gente parasse um minutinho, 5 minutos que seja, para escrever, vou te dar uma estratégia para escrever aquilo que você quer fazer. Vou dar um exemplo, eu quero usar droga. Aí você coloca lá, eu quero usar droga hoje. Mas aí você pega e fala assim: mas se eu usar droga hoje, qual que seriam as consequências disso? 5 minutos. E você começa a escrever. As consequências seriam essa. Coloca tudo lá. Vai dar mais de 5 minutos, tá? Só pra você ter uma ideia, vai dar mais de 5 minutos. Se você colocar ali as consequências de você usar a droga. Só escreve. Aí você coloca, mas qual que vai ser os benefícios? Te garanto que não vai dar 2 minutos. Não vai dar 2 minutos escrevendo os benefícios. Não dá 2 minutos. Agora, o pecado, as consequências, mano, você vai escrever mais de 10 minutos as consequências. É só você ir lá no livro de Deuteronômio, acho que se não me engano é 28, que você vai ver lá a bênção e a maldição. Se eu não me engano é o 28. A bênção e a maldição. Aí você vai ver lá. Meu irmão, entenda uma coisa: transgredir a lei do Senhor, pecar contra o seu irmão, depende do que seja, meu irmão. Dou um exemplo para você. Pode durar 5 minutos, 10 minutos, 1 ano, 2 anos. Pode demorar até as consequências virem até você. Mas quando ela vir, eu te garanto, meu irmão,
que quando as consequências do seu pecado chegar até você, você não vai estar preparado para suportar. Porque ninguém se prepara para as consequências. Ninguém se prepara para as consequências do que o pecado pode levar. Ninguém se prepara, ninguém. Porque se você, eu falei, tivesse noção da dor que ia causar, da tristeza e de quanto você ia sofrer por causa disso, você não pecaria, irmão. Isso porque eu só estou falando de pecar até agora. Agora vamos lá. Se até aqui você não entendeu, meu irmão, o que eu quero dizer, então eu não sei o que dizer pra você, eu não sei o que falar pra você. Eu não sei. Eu tô falando pra você que eu tô sofrendo até hoje pelo o peso do meu pecado. E o que eu vou fazer com isso? Vou voltar a pecar? Eu vou voltar a errar? Não, irmão. Hoje eu sou livre. Eu queria voltar nessa parte de ser livre do pecado, porque agora eu vivo pela graça. Agora vamos entrar num tema sobre a graça de Deus, sobre o outro lado da moeda. Tem o pecado e tem a graça de Deus. A graça, a vida com Deus, é uma vida totalmente oposto do pecado. Ah, mas se é graça e eu sou livre, então quer dizer que eu posso continuar pecando porque agora só depende da graça de Deus? A palavra mesmo que a gente leu agora vai dizer que não. Lógico que não, não é porque você é livre que quer dizer que você pode continuar errando, irmão, continuar pecando, você tá maluco? Não tem lógica isso daí. Uma vez que você conheceu a graça de Deus, Paulo ele foi muito inteligente em colocar escravos e senhores. Antigamente nós éramos escravos do pecado. Aí a palavra vai dizer que as consequências disso não foram nada boas. Nada boa. Nada. Foram terríveis as consequências de ser escravo do pecado. Tanto é que nós vivemos, que eu vou falar de mim de novo. Eu ainda estou sofrendo ainda as consequências dos meus erros lá atrás. Ah, irmão, mas você não está na graça? Eu estou na graça. Eu só estou colhendo aquilo que eu plantei lá atrás, irmão. Eu só estou colhendo aquilo que eu plantei lá atrás. E eu vou reclamar por causa disso? Não. Eu vou dar glória a Deus, porque Deus está me dando sobriedade para suportar as consequências e começar agora, através da graça, a plantar coisas boas para colher lá na frente. Entendeu a diferença, não? E como é que eu vou plantar na graça hoje? Continuar pecando? Não. Na graça a gente planta o amor, nós planta a paz, nós planta a justiça, nós planta o domínio próprio, nós planta várias coisas boas agora. Porque através da graça de Deus eu entendi que o que tem que operar na minha vida é a justiça. É o amor, irmão. É fazer aquilo que é certo. Literalmente é cumprir o segundo mandamento. Amar ao seu próximo como a ti mesmo, irmão. Tudo aquilo que você planta na graça e você muda o seu comportamento, é válido, é uma plantação, é uma semente que você planta. É só você colocar numa balança, meu irmão. De novo dizendo, quando você plantou a injustiça, plantou a mentira, plantou o pecado, plantou tudo aquilo que não prestava, qual que foi as consequências? Foram boas? Não foram boas, irmão. É mentira se falar que foi boa. Não foi boa. Não foi da hora. Não é da hora. Quando a gente planta aquilo que não é bom. Não é da hora. E na graça de Deus não é tão de graça assim. Porque para você viver a graça, primeiramente, você tem que matar literalmente o velho homem. A velha criatura.
Você tem que deixar o orgulho de lado, a soberba, a altivez. Tudo aquilo que te afasta de Deus, principalmente a mentira e a desobediência. Então a graça, ela não é tão de graça assim. A graça, ela tem que existir um negócio chamado renúncia. Renunciar-se a si mesmo para viver o melhor de Deus. Você tem que se esvaziar de tudo aquilo que você aprendeu através do pecado. Você tem que se esvaziar de tudo aquilo que você aprendeu através das suas atitudes passadas. Tudo aquilo que você fazia com naturalidade. A mentira, tudo isso aí. Eu não vou ficar falando de novo a mesma coisa. Você tem que se esvaziar disso, meu irmão, para viver a graça de Deus. Porque a natureza de Deus, ela é santa. A natureza de Deus, ela é santa. E Deus, ele não tem parte com o pecado, irmão. Deus, ele não tem parte com o pecado. Então não adianta você vir falar para mim que você é um servo de Deus, um homem de Deus, mas vive na prática do pecado, irmão, que você não é. Você não é. Se continuar nesse tipo de prática, você não é, irmão. Infelizmente, você não é. Então, entenda uma coisa. Mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A vida com Deus, ele está falando literalmente de vida. Porque no pecado, a gente só vegetou, a gente sobreviveu. Sobreviveu. A vida vai muito além do que sobreviver, irmão. É muito além. A vida com Deus, você vai continuar tendo luta, provações, sim. Mas essas lutas, essas provações, não é para sua morte. É que para você melhore cada vez mais. Para que você se torne uma pessoa cada vez melhor. Para que você tenha conteúdo para ajudar e ensinar o seu próximo. Essa vida, os profetas antigos passaram por problemas, por dificuldades, por lutas, por provações. Mas em todas, eles sabiam em quem eles podiam confiar. Davi mesmo disse: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou até mesmo aquele versículo que você gosta muito de dizer, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou até mesmo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, a graça de Deus, ela exige um sacrifício também. Jesus, ele morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância, mas ele ressuscitou também para mostrar para mim e para você que existe sim uma vida muito melhor do que essa, mas para viver essa vida precisa estar na graça de Deus. E para, igual eu disse, e para viver essa vida também precisa de um sacrifício. E qual que é este sacrifício? Ele é tão difícil, tão duro. Você querer parar de sofrer, irmão. Como assim, irmão? Você largar do pecado. Renuncia, sacrifica, irmão, essa carne, esse desejo que está levando você para o inferno, irmão. Sacrifica isso daí hoje, essa vontade, esse desejo, e começa a entender qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você começar a fazer e viver a graça de Deus, a sua vida vai ser transformada. Você não vai mais deitar a sua cabeça no travesseiro depois de uma noitada, achando que foi tal, e vai chorar no travesseiro falando: o que foi que eu fiz? Que dinheiro que eu gastei? Olha por onde eu andei, olha as coisas terríveis que eu fiz. Você não vai viver mais isso. Não vai mais. Meu irmão, é tão gostoso. Eu vou falar da igreja porque é onde eu vou, irmão. É tão gostoso você ir na igreja e você começar a orar, você começar a falar para Deus aonde está doendo, aonde está machucando. Por mais que Ele saiba, Ele quer ouvir você falar. Aonde está doendo, onde está machucando,
o que está atrapalhando a sua comunhão, o que está te deixando chateado, magoado, e Deus vir trazer para você o consolo e você começar a chorar, irmão. Você começar a chorar porque você sente que Deus te ouviu, e a partir daquele momento as coisas começam a mudar, irmão. É tão gostoso. Você ir muitas vezes para a igreja só para agradecer a Deus, porque você dormiu e acordou porque Ele te sustentou. Você ir para a igreja muitas das vezes, você acordar de manhã e falar: bom dia, Deus, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Jesus, obrigado por eu estar vivo e ter uma oportunidade de ser uma pessoa melhor hoje. Obrigado, Jesus, pelo café da manhã que eu vou tomar. Obrigado, Senhor, pelo almoço que eu vou ter. Obrigado, Senhor, pelo café da tarde, pela janta que o Senhor já me preparou. Agradece, irmão. Seja mais grato a Deus. Aprende a ouvir a voz de Deus, irmão. E entenda que Deus, Ele te ama assim. Só que você é que escolhe a qual Senhor você quer servir. Como diz na palavra, o pecado que te leva à morte ou a Deus que te leva à vida. Você tem uma escolha hoje, irmão. Talvez eu tenha falado de uma forma aqui, até mesmo confusa. Talvez você pode falar: tá confuso. Mas se para você foi confuso, meu irmão, é porque você ainda quer viver no pecado. Eu usei até exemplos para você. Você tem a oportunidade hoje, meu irmão, de viver a verdadeira graça de Deus na tua vida. Você tem a oportunidade hoje de viver a esperança, o amor, a felicidade. Basta você escolher o que você quer para a sua vida. Deus ou o pecado. Os dois não dá. Porque Deus não tem nada a ver com o pecado, já disse. A natureza dele é santa. E a santidade não bate com o pecado. Então escolha hoje, meu irmão, a qual Deus você quer servir. Eu já falei para você, a pior coisa que pode acontecer com você através do pecado não é a morte física, é a morte em vida, que é a pior. Aprenda, antes de fazer qualquer coisa que a sua carne está pedindo, pega uma caneta, escreve num papel as consequências disso. As consequências. Para um pouquinho, pô. Não seja ansioso. Para um pouquinho, pega uma caneta e escreve. O que pode acontecer? Coloca lá. Quando você lê tudo aquilo que você escreveu, você fala assim: não vale a pena. Não compensa. Não compensa, pô. Não compensa. Vou fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, irmão. Porque se nós parar 5 minutos, 10 minutos para escrever as consequências, você não faz. É uma estratégia. Pega a caneta e escreve. E depois que você cair na real, que realmente não vale a pena, dobra o seu joelho e agradece a Deus por ter te dado essa estratégia. Por ter colocado no seu coração que o melhor é adorar a Ele, é agradecer a Ele, a ser um servo dEle. Porque aí você vai ter vida, e vai ter vida com abundância. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua manhã, a sua tarde, a sua noite. Que o Senhor Jesus possa te proteger, te guardar, te abençoar, te livrar de todo o mal e te ajudar a ser uma pessoa melhor a cada dia. Deus te abençoe.